Todos com a paz do Senhor, amém. Tome seu lugar, o seu assento, por gentileza. E já quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 21. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 8, queridos. Apocalipse, obrigado. Apocalipse capítulo 21, vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 8. Quero dizer para os irmãos que estou muito feliz pela graça de poder estar com vocês nessa noite, nessa oportunidade. Feliz, contente de poder conhecer muitos de vocês, rever aqui também muitos, né? Me sinto bem à vontade porque tem muitos amigos aqui, muitos mesmo, e é muito bom revê-los, estar com vocês. Que o Senhor Jesus abençoe o coração de vocês. Pastor Rodrigo, muito obrigado pelo convite, pela liberdade da ministração dessa noite, tá? Apocalipse capítulo 21, vamos ler o versículo 1 até o versículo 8, que diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. E ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida. E aquele que vencer dará estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e aos mentirosos, a sua parte será o lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Amém. Amém. Queridos, eu sei que vocês estão familiarizados com o texto do livro de Apocalipse, mas como eu não consigo fazer ministração alguma que seja sem contextualizar pelo menos alguma coisa, eu preciso dar algum contexto, até para aqueles que eventualmente não estão familiarizados com a linguagem do livro de Apocalipse. Bom, o livro de Apocalipse ele tem uma proposta muito simples, que é nos oferecer uma perspectiva do futuro invisível para interpretar o presente visível. O Apocalipse te dá um chão, uma hermenêutica que é baseada num futuro invisível, para que você possa interpretar o presente visível. O presente visível que você vê na televisão, na cultura, no cinema, nos livros, no noticiário, nas conversas que estão no nosso meio, no nosso dia a dia, na empresa, na rádio, no jornal, em qualquer lugar que você vá. O Apocalipse, ele é necessariamente um desvelar da sua consciência. Para o Apocalipse, na linguagem apocalíptica, enxergar não é ver, enxergar é discernir. E geralmente aquele que não discerne, mas interpreta a realidade a partir do seu óculos visual, que ele recebe a luz do dia, do sol sobre os seus olhos, sobre a retina, ele olha e interpreta a realidade só pelo que ele ouve no jornal, na internet, nas conversas, e puramente nesses fenômenos que nós enxergamos com nossos olhos naturais. Para o Apocalipse, esse é o mais surdo e cego das criaturas. Para o Apocalipse, enxergar não é ver, enxergar é discernir. Isso seria a diferença entre um homem que a Bíblia chama de tolo
tolo. Ele não sabe a hora de falar, ele não sabe como interpretar um assunto, ou entrar num assunto, ou sair de um assunto. Um homem tolo e um homem que é privado, por exemplo, da sua visão. E embora ele não veja o que está acontecendo ao seu redor, tem uma capacidade de sabedoria de interpretar os assuntos que estão em sua volta. Então ele não, embora não veja o colorido da sua roupa, embora ele não veja a sua fisionomia, as suas expressões do seu rosto, da sua face, este homem cego tem a capacidade de discernir. Na Bíblia, e principalmente no Apocalipse, enxergar não é ver, enxergar é discernir. Olha, irmãos, seria mais ou menos aquilo que acontece com os discípulos no caminho de Emaús, né? Ali você tem um gerenciamento de esperança que aparece aqui também no livro de Apocalipse, que faz toda a diferença na forma como você enxerga a realidade em sua volta. A Bíblia diz que após a morte de Jesus, era já o terceiro dia, quando 2 dos seus discípulos estão voltando para uma aldeia chamada Emaús, e eles vão conversando, desiludidos, decepcionados, porque eles pensavam que Jesus ia reinar em Jerusalém, mas ele morreu. E aí a Bíblia diz que Jesus ressurreto aparece no meio deles, como um estrangeiro, um andante, um vagante por ali, e Jesus olha para aqueles homens e pergunta: que conversas são essas aí que vocês vão falando? Que notícias são essas? E eles olharam para Jesus e não reconheceram, e indignados falaram: será que tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe das últimas notícias? E Jesus, um tanto quanto irônico, pergunta para ele: quais? O que vocês estão sabendo que eu não sei? Eles olharam para Jesus e falaram: Jesus, o grande profeta, poderoso em obras, nós achávamos que ele ia restituir o reino a Israel, expulsar os romanos, colocar o trono dele em Jerusalém e reinar sobre todo Israel, mas ele foi entregue na mão das autoridades, padeceu e morreu. Bem verdade, como as mulheres falaram que foram lá no sepulcro, e quando chegaram lá o corpo dele não estava, e a pedra estava removida, e também encontraram um ser angelical que falou para elas que ele não estava mais ali, porque ele já havia ressuscitado. Mas um dos nossos, a saber Pedro, foi lá para ver, e quando chegou lá, nada enxergou, nada viu. Então nós não sabemos exatamente o que aconteceu. O que sabemos é que ele morreu e nós estamos desiludidos. Aí Jesus olha para eles e fala: otados, ineptos de entendimento, será que vocês não compreendem as escrituras? E Jesus começa a pregar para eles, e vai pregando, e eles vão andando, e Jesus vai pregando, e a Bíblia diz que o coração deles vai ardendo a palavra que Jesus está pregando, mas eles não percebem que é Jesus que está ressurreto diante deles, quando de repente a Bíblia diz que eles chegam diante da aldeia. Jesus fez como quem ia passar, e eles convidam Jesus para entrar. Jesus entra, senta à mesa, e quando eles vão partir o pão, que Jesus ora, eles fecham os olhos, e quando eles ligam o pensamento e o coração deles no futuro invisível para aquele visível presente, a Bíblia diz que cai a escama do entendimento, e eles percebem: este homem que está na mesa é Jesus. E quando eles abrem os olhos, Jesus não estava mais, mas eles já haviam discernido no coração: Jesus não estava morto, ele estava ressurreto e glorioso. Um apocalipse aconteceu diante dos olhos dele, um desvelar da consciência, o véu do entendimento foi retirado, e eles olharam para a realidade não como um homem natural olha, vê, enxerga e interpreta. Eles olham para a realidade agora a partir de uma realidade invisível, porém real. E isso é o que o Apocalipse está fazendo. É uma proposta que te leva a olhar para a realidade diária, não a partir das notícias, dos eventos fenomenológicos que você vê ao seu redor, não, mas a partir de uma interpretação eterna, de uma consciência eterna. Agora, bom, quem escreve este livro? João, apóstolo, que foi vocacionado por Jesus ainda quando era um adolescente, era o último dos apóstolos ainda vivo. Todos os outros já estavam mortos, na sua grande maioria morreram por martírio, de morte violenta, e João é aquele mais novo da turma, né? Talvez até por isso que reclinava a cabeça dele no peito de Jesus, chamado discípulo amado. Era o mais novo da turma, era um adolescente ainda quando Jesus chamou ele, e ele é o único que ainda está vivo. Ele está aqui na década de 90, aproximadamente, quando ele escreve essa carta.
Está ali no ano 95 depois de Cristo, aproximadamente. Ele está na década de 90. Onde ele estava quando escreveu essa carta? Na ilha de Pátimo. A Bíblia diz, João fala, que no dia do Senhor, portanto o domingo, o dia do Senhor, o dia da ressurreição, ele ouviu uma voz como que de trombeta, que falava com ele. Ele ouve a voz do Senhor, e ele tem uma visão gloriosa, e ele ouve uma voz que diz: João, escreve as coisas que hei de te mostrar. Escreve, João, e envia ao meu povo as igrejas. Agora, irmãos, veja bem, por que João está preso na ilha de Patmos? Por pregar o evangelho. Ele fala no capítulo 1, que está preso por pregar o evangelho. Então o que ele não podia fazer? Pregar o evangelho, porque pregar o evangelho era considerado um crime, e o motivo é muito simples. Os imperadores, todos os 7 imperadores romanos, no Império Romano, todos os 7 imperadores, eles exigiam ser adorado como filho dos deuses, e alguns como o próprio Deus, como uma divindade, e eles eram politeístas, então não tinha problema de você necessariamente adorar a Jesus, mas você tinha que tirar um dia da semana para adorar o imperador, coisa que os cristãos vão recusar, e aí então passa a ter uma grande perseguição sobre a igreja. Então o que João não podia fazer? Pregar o evangelho. Agora, irmãos, pense bem, João está exilado numa prisão, na ilha de Patmos. Quem vai pegar a carta que ele vai escrever e enviar para a igreja? Os oficiais romanos. Mas se ele está preso por causa do evangelho, e ele escreve sobre o evangelho, como que os oficiais romanos pegam essa carta e entregam para a igreja? Porque João escreve uma carta codificada. Por isso que o Apocalipse tem uma linguagem emblemática para nós, cheia de símbolos. É por isso que tem um cordeiro com 7 olhos, 7 chifres, uma espada saindo da boca do cordeiro, porque é uma carta codificada. No período da ditadura aqui no Brasil, quando queriam conclamar o povo para lutar contra a ditadura, o que a classe artística fez? Escrevia músicas e poesias com duplo sentido, uma mensagem codificada. A música que mais ficou famosa durante o período da ditadura: vem, vamos embora, que esperar não é fazer, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, que tinha ali uma mensagem para congregar os brasileiros para lutar contra a ditadura. João faz a mesma coisa. Ele não pretende escrever uma carta enigmática, não, ele escreve uma carta que para nós é de difícil interpretação, porque esses símbolos não fazem parte do nosso dia a dia, mas que para aqueles irmãos era totalmente compreensível. Quando os soldados romanos pegavam aquela carta, começaram a ler e falaram: olha, esse velhinho está aqui exilado, já está velhinho, está sozinho, e está escrevendo um cordeiro que tem 7 olhos, 7 chifres, uma espada saindo da boca dele, um dragão está perseguindo uma mulher que tem uma coroa com 12 estrelas. Esse velhinho não está bom da cabeça, ele está falando coisa com coisa. Pode mandar essa carta para os cristãos, porque eles não entendiam, mas a igreja entendia. Por exemplo, no capítulo 1, João diz que viu um ancião de dias, e a aparência dele era a seguinte: seu cabelo era como a lã branca, seus olhos como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente. Ora, quem não faz parte da comunidade de fé não entende, mas quem leu Daniel capítulo 7 compreendia, porque Daniel viu o trono de Deus, e no meio do trono de Deus Daniel fala: vi um ancião de dias, seu cabelo era como a lã branca, seus olhos como chama de fogo, e os seus pés como que pisavam em uma fornalha. Embora os soldados romanos não compreendessem, a igreja entendia. A igreja compreendia, sabia. Por exemplo, João diz que ouviu a voz daquele ser que falava com ele como voz de uma trombeta. Antigo Testamento, trombeta, conclamação para o culto. Então todos os simbolismos da carta do Apocalipse para aquela igreja, ou para aquelas igrejas, eram extremamente compreensíveis. E João vai usar esse arcabouço linguístico, simbólico, para escrever uma carta codificada. E por quê? Qual o motivo dessa carta ser escrita? Bom, essa carta é um gerenciamento de esperança. Para os irmãos terem uma ideia do tamanho da violência que a igreja sofria naquela época,
Você tem, por exemplo, Nero, em 68, incendiando as ruas de Roma e pegando o corpo de cristãos e pendurando sobre postes de madeira e ateando fogo e usando a gordura do corpo dos cristãos para manter a cidade iluminada. Em 70 depois de Cristo, você tem Jerusalém sendo invadida pelo general Tito e completamente destruída. A única mobília do templo que sobrou foi o Muro das Lamentações. Para vocês terem uma ideia, os pais da igreja, no período da patrística, quando escreveram essas histórias, contam eles que o pastor Hermes, que faz parte da patrística, conta que quando os cavalos dos soldados romanos passavam em alguns becos e vielas, as patas do cavalo ficavam mergulhadas em poças de sangue, tamanha sangria e coisas terríveis que foram praticadas. Diz que mulheres grávidas tinham seus filhos arrancados, tirados da sua barriga, e pequenos animais eram colocados ali dentro como símbolo de zombaria do povo de Deus. Tamanha loucura e atrocidade que foi cometida naquele período. Aqui nesse período que João escreve, 90 depois de Cristo, 95 mais ou menos, quando João está escrevendo essa carta aqui, Domiciano era o imperador e ele matou mais de 40 mil cristãos. Coloca isso em termos práticos de números naquele tempo. Para vocês terem uma ideia, as cidades eram muradas. Para você murar uma cidade, pensa, não era coisa grande. Então pega 40 mil pessoas mortas durante um período de perseguição e percebe o tamanho da violência, da atrocidade e da loucura que era cometida contra o povo de Deus. E isso fez com que o povo de Deus se sentisse medroso. Por exemplo, nesse capítulo que nós lemos aqui, Jesus fala que ficarão de fora os medrosos, os tímidos. Não é o medo do escuro, não é o tímido de personalidade, né? O camarada é tímido, não vai para o céu. Não é o tímido de personalidade, mas é daquele que se intimidou da causa de Cristo por causa da perseguição, porque muito grande era a perseguição. Então Deus abre os céus, fala com João, manda ele escrever essa carta a fim de trazer esperança para a igreja. E como João faz isso? Ele escreve uma carta, divide essa carta em 7 sessões, que estão contando uma única história. Há quem pensa que Apocalipse está contando histórias diferentes. É uma única história, percebida de ângulos diferentes, como se você estivesse numa encruzilhada e houvesse um grande acidente e todo mundo fica procurando a culpa. O que veio de cá disse, eu vi desse jeito. O que veio de lá é que tinha culpa. O que veio do outro lado disse, não, é que você não viu do ângulo que eu vi. E cada um vai dando a sua perspectiva de visão, até que alguém olha e diz, olha, eu estava aqui em cima no prédio, e de onde eu moro, eu consigo ver todas as ruas, todas as direções, e eu tive uma visão mais completa, e eu sei o que estava acontecendo. É o que Deus estava mostrando para João. Há muitas especulações sobre o futuro da igreja, João, mas eu vou abrir os céus para te dar um panorama, a visão geral, e te mostrar que Domiciano não tem palavra final sobre a igreja, mas que Jesus está no controle de todas as coisas. Deus abre os céus para dar uma visão panorâmica da história. Então João conta uma única história, de 7 ângulos diferentes. A primeira sessão dessas 7 vai do capítulo 1 ao capítulo 3. João está falando sobre o estado espiritual, emocional e psicológico da igreja. E como a igreja estava extremamente afligida e abatida, qual era o problema da igreja? Eles não conseguiam dar ouvido à voz de Deus, porque ouviam o medo, ouviam o imperador, ouviam a perseguição e estavam temerosos. Então eles não ouviam a voz de Deus. E João conclama a igreja a ouvir a voz de Deus. E para fazer isso, na próxima sessão, na sessão seguinte, ele mostra a autoridade de Jesus. A primeira sessão do capítulo 1 ao capítulo 3, o estado espiritual da igreja. No capítulo 4 ao capítulo 7, ele vai mostrar a soberania de Jesus. No capítulo 4, ele vê Deus assentado sobre um alto e sublime trono. Ele desenha o resplendor da glória de Deus que está diante do trono do Senhor. Ele fala ali dos 24 anciões, que no capítulo 21 diz que representa os 12 apóstolos e também as 12 tribos de Israel. Então mostra a igreja do Senhor ao longo da história. Também mostra os 4 seres viventes, que é uma representação de
toda a criação que está diante do trono de Deus. No capítulo 5 que o Vitor leu aqui, João vai ver um livro, que é o livro da história, que estava na mão poderosa de Deus, no controle, no domínio, sobre o completo domínio de Deus, escrito por dentro e por fora, mostrando que o conhecimento da história de Deus, que Deus detém, não é parcial, de 70% a 80%, mas que Deus conhece toda a história, e toda ela está na mão do Senhor. João chora, porque ele ouve um anjo que pergunta: quem é digno de abrir o livro da história e dizer o que vai acontecer? E ninguém se apresentava. De repente João ouve uma voz que diz: João, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, ele venceu para abrir o livro. E João diz que ele se virou para ver o leão, mas quando ele se virou, ele disse: e eu vi um cordeiro. Mas não era um leão. Por que ele viu o cordeiro? Porque Jesus venceu como cordeiro, para triunfar como leão. Isso é as duas faces do cristianismo e do próprio Cristo. Cristo sabe ser cordeiro para quem precisa de cordeiro, e sabe ser leão para quem merece leão. A palavra, o evangelho, ele tem essa face do cordeiro, que é manso, que é simples, que é humilde, mas também tem a realeza, a grandeza, o juízo e a soberania de um leão. Jesus, como cordeiro, foi julgado, zombado, pisado pelos homens, mas como leão, ele vai julgar os homens, vai ser adorado pelos homens e reverenciado para os homens. Aliás, essa é uma das facetas do cristianismo. Ele sabe ser cordeiro para quem precisa de cordeiro. Você vai pregar para o indivíduo e o camarada está tão humilhado na vida, está tão abandonado, está tão desprezado, está tão machucado, que Jesus se apresenta para ele como um cordeiro manso. Mas de repente o cristianismo chega em uma outra face, e chega lá e vê um camarada que diz que pode, que tem os títulos, que sabe, que ele que manda, ele que desmanda. Para aquele, o cristianismo diz: sobe, porque o cordeiro quer que você suba de dignidade. E para o soberbo, o cristianismo se apresenta como leão: desce, porque você não é tudo que você pensa que é. Jesus sabe ser cordeiro para quem precisa de cordeiro, e sabe ser leão para quem merece leão. O cristianismo sabe ser, Cristo sabe ser misericórdia para quem precisa dela, e sabe ser juízo para quem precisa dele. Ele sabe ser manso como cordeiro, mas sabe ser feroz como leão. Eu vi um cordeiro como havendo sido morto. E ele diz que ele tinha 7 chifres, símbolo do poder, o poder perfeito, 7, perfeição. 7 olhos, a visão perfeita. E ele pega o livro da história da mão do Senhor, que está no trono. Ele pega o livro, os 24 anciões se prostram, adoram, as criaturas também, e eles louvam a Deus, louvam ao Cordeiro. E logo depois que João vê isso, ele vê aqueles selos sendo abertos, e ele vê ali uma série de eventos. Ele diz que foram liberados 4 cavaleiros, que representam morte, guerra, peste e fome. Esses dias alguém mandou para mim lá no Instagram: ô José, será que nós estamos vivendo os 4 cavaleiros do Apocalipse? Eu perguntei para ele, eu disse: meu irmão, quando é que nós não vivemos os 4 cavaleiros do Apocalipse? Guerra, peste, fome, morte. Desde que mundo é mundo e desde que o homem rompeu com Deus, isso acontece. O Apocalipse vai mostrando o governo de Deus na história, mas na segunda sessão, que vai até o capítulo 7, ele está mostrando os desdobramentos do mundo, o mecanismo do mundo e como funciona o mundo. Não é um juízo, é apenas como o mundo funciona. E aí fala também das 7 trombetas de Deus, depois que são abertos os 7 selos, as 7 trombetas de Deus, que são os juízos parciais de Deus. Você lê o texto, ele diz que ao tocar a trombeta, a terça parte dos animais que estão no mar morreram. Ao tocar a trombeta, a terça parte dos animais que estão sobre a terra morreram. Ao tocar a trombeta, a terça parte da humanidade. São os juízos que Deus vai liberando sobre a humanidade. Quando eu era criança, quando a mãe mandava comprar alguma coisa na mercearia, né? Ela dizia: vai lá e compra,
um pouco de açúcar, um quilo de açúcar, vamos colocar assim, ou 500 gramas de açúcar. Aí você ia lá e eles colocavam um fiel da balança. Vocês lembram disso aí? Não. Colocavam o fiel da balança de um lado e aí ia enchendo assim de açúcar, ou de trigo, ou de farinha, sei lá, o que você queria comprar. Ia enchendo, até que Deus vai olhando para a geração de tempo em tempo, para a cidade, para o país de tempo em tempo e diz: você está sendo pesado na balança, e vocês foram se encontrarem muito débito. Aí Deus manda juízos parciais. São aqueles grandes traumas sociais que nos faz, opa, espera aí, como sociedade nós estamos violentos demais, praticando injustiça demais. Aí começa a vir esses juízos parciais de Deus. Pois você tem a terceira sessão, que vai do capítulo 8 ao capítulo de número 11, aonde você tem Deus mostrando a grande batalha espiritual. E desses capítulos você vai vendo que cada sessão vai se encaixando uma na outra e vai montando uma grande peça que vai mostrando uma única história contada de vários ângulos, até que você chega no capítulo 21, que é a última parte, a última grande sessão, do capítulo 19 ao capítulo 22, você vai encontrar a última grande sessão do Apocalipse, que é quando Cristo, depois de julgar a besta, o falso profeta, depois de julgar a grande Babilônia, que é um sistema que se opõe a Deus e ao governo de Deus, você vai ver Cristo restaurando toda a sua criação e recompensando os justos, os santos e o seu povo, que é o texto que nós lemos, que se encontra nessa grande sessão do Apocalipse, onde Cristo vai mostrar todo o seu governo, onde Cristo vai restaurar toda a sua criação. E olha, irmãos, que coisa linda que João fala nesse texto que nós lemos. Ele fala assim no versículo 1 do capítulo 21: vi o novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra. João, depois de ver toda a história se desenrolar e Cristo julgar toda a história, ele diz o seguinte: Cristo vai restaurar todas as coisas. E nessa restauração, João fala: eu vi ele restaurando a natureza, um novo céu e uma nova terra. Não é um novo de Cristo destruir o que existe nessa terra por completo, varrer, destruir e fazer uma terra nova, um globo novo. Não é isso, é de uma restauração da natureza. Paulo fala que a natureza geme com dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Isto é, Cristo não vai destruir a natureza, o mundo como conhecemos. Em 1 Coríntios, Paulo diz que o mundo ora como conhecemos, logo passará, ou seja, ele não terá mais a forma que agora possui, mas ele será restaurado. Portanto, quando João fala de um novo céu, de uma nova terra, não é de um outro céu ou de uma outra terra, mas é dessa natureza restaurada. Quando Deus criou o mundo, Deus disse: isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui é bom. Ele foi colocando o selo da sua fidelidade em tudo que ele criou, e que portanto ele não vai pegar essa criação dele e destruir essa criação. Contrário, ele irá restaurar a criação. O que vai acontecer com a criação é o que vai acontecer conosco, que fazemos parte também da natureza. Quando Cristo ressuscitou, Cristo não tinha as pessoas, nós estamos influenciados pela filosofia grega, nós achamos que o ser humano é um espírito, né? Que tem um corpo. Não, o ser humano não é um espírito que tem um corpo, nem um corpo que tem um espírito. O ser humano é tudo isso, mais um pouco. O ser humano não é um espírito que encarnou apenas um corpo, não é isso aí. O ser humano é na sua integralidade, em tudo que ele é, o corpo, alma e espírito. Ele é íntegro. Portanto, não existe um Josiel sem um corpo. Quando Cristo ressuscitou, a Bíblia diz que ele ressuscitou no corpo que ele tinha na terra. Ele tinha aquele corpo, e aquele corpo tinha as marcas das feridas que ele sofreu. Aquele corpo ressuscitado comeu e bebeu com seus apóstolos e discípulos. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, que como aconteceu com Cristo, também sucederá conosco. Ou seja, nós iremos ressuscitar em corpo. Ninguém aqui vai virar anjo, espírito desencarnado. Você terá um corpo glorificado. O teu corpo será restaurado. E isso aqui é muito interessante, porque essa doutrina da ressurreição
não é apenas a base da nossa fé e da nossa pregação, é talvez, possivelmente, a doutrina mais bela pregada pelo cristianismo, a doutrina da restauração do corpo. Por quê? Porque tudo que existe de errado no mundo, consequência do pecado. Deus fez olhos para enxergar, boca para falar, os pés para andar. Quando o pecado entra no mundo, a natureza, e o teu corpo faz parte, eu não sei se você sabe, mas o teu corpo faz parte da natureza. A natureza passa a ser agredida pelo pecado. É por isso que nasce gente cega, surdo, mudo, acefálico. É por isso que tem filho que nunca viu o rosto da mãe, que nunca disse mamãe, ou que nunca levantou da cama, porque a natureza é afetada pelo pecado, e o pecado está degenerando a natureza. Quando Cristo restaurar a natureza, não apenas o mundo será restaurado, mas o nosso corpo também será restaurado. Isso significa que aquele que nunca viu será liberto das amarras, das consequências do pecado, verá pela primeira vez. Aquele que nunca falou, falará pela primeira vez. Aquele que nunca viu o rosto da mãe, verá pela primeira vez. A mãe que nunca viu o rosto do filho, verá pela primeira vez. Aquele que nunca andou, andará e correrá a plenos pulmões, porque a natureza será restaurada. Toda a natureza será restaurada. E por isso João fala: vi um novo céu, uma nova terra, uma nova natureza, de uma renovação, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra. Ou seja, as primeiras coisas que nós vimos se passaram. E ele diz mais: e o mar já não existe. O mar se passou. O Strong's, na sua teologia sistemática, diz que o mar na Bíblia é uma representação do mal. E a Bíblia vem representando isso, o livro de Jó representa isso muito bem. E ele diz: olha, o mar já não existe. Se você volta no capítulo 4, João diz que viu o trono de Deus e ele viu um mar de vidro diante do trono de Deus. Agora compara, o mar já não existe. Qual era o problema de João? O mar, ele estava ilhado pelo mar. O mar é um simbolismo do mal. Mas quando João vê o trono de Deus, ele vê também o mar. Mas esse mar era como de um cristal. Ele não era um caos. Ele tinha uma calmaria, ele tinha um brilho, ele tinha uma face de santidade, e não como um mar revolto cheio de caos. O que João está falando? O mar, um caos no mundo já não existe, mas Cristo estabelecerá um novo mar, que é o mar da sua glória, da sua santidade, purificando todas as coisas, santificando todas as coisas, e varrendo do mundo qualquer resquício de mal. Tudo que nós vemos de mal hoje no mundo, Cristo vai varrer para longe da história. Ele vai restabelecer um tempo de glória, de graça, conforme a sua plena vontade. No versículo 2 ele fala: vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. Ele vê uma linda cidade que está descendo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com ele habitará. E eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Essa imagem também é muito bonita. O tabernáculo no Antigo Testamento era um simbolismo da presença de Deus. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, e lá tinha a Arca da Aliança, onde ficava a presença de Deus, e aquele tabernáculo era um símbolo da presença de Deus, era um templo móvel, onde o povo se organizava em torno da presença de Deus. Depois aquele templo móvel se tornou num templo feito e construído por Salomão. Depois, mais tarde, esse templo é reconstruído por Zorobabel. Depois, mais tarde, é construído por Herodes. E aí, quando nós chegamos no texto de Atos dos Apóstolos, Estevão fala que chegará um tempo que Deus irá restaurar o seu tabernáculo, e Deus irá restaurar o tabernáculo de Davi. Sabe o que é interessante? O primeiro tabernáculo feito por Moisés, ou ordenado por Moisés da parte de Deus,
ele era glorioso. Tanto que Deus teve que capacitar os artífices para poder construir de tamanha complexidade. O templo de Salomão, maravilhoso. De Zorobabel, glorioso. De Herodes, o maior deles. Mas Deus fala que o templo que ele vai restaurar é o tabernáculo de Davi. E aí você fala, Davi não construiu nenhum tabernáculo. E por que Deus fala que vai restaurar o tabernáculo de Davi? Porque Davi, antes de ser rei, Saul era rei. Reinou 40 anos, 42 na verdade. E quando Saul foi ungido como rei, Israel estava sem a arca da aliança, que era símbolo da presença de Deus, que foi levada pelos filisteus. Saul reina 42 anos. E qual foi o dia que ele foi em busca da arca do Senhor? Nunca. Quando Saul morre e Davi se torna rei, qual é a primeira coisa que Davi fala? Eu quero ser rei, e eu vou ser rei, mas jamais vou me assentar no trono sem que a presença de Deus esteja no meio do povo. E ele vai atrás da arca do Senhor. Os conselheiros de Davi olharam para ele, mas Davi, tu vai arrumar uma guerra agora, uma guerra que tu não precisa, Deus te colocou no trono. Ele disse, olha, Deus me colocou no trono, mas eu não quero trono e nem coroa se a presença de Deus não estiver no nosso meio. Vamos trazer a presença de Deus. E a Bíblia diz que quando ele traz a arca do Senhor, ele vem pulando, dançando, cantando, festejando, alegre, porque a presença de Deus está no meio do povo. E ele olha para o Senhor e fala, Senhor, eu vou fazer aqui para ti algo muito simples, mas é porque o que tem agora. E ele faz ali uma tenda, e arruma aquela tenda, e coloca a arca do Senhor no meio daquela tenda. Muito simples, mas ali estava a presença de Deus. Davi soube reconhecer a presença de Deus acima do grande trono, da grande conquista da sua vida. Ele colocou a presença de Deus acima. E quando ele peca, ele faz a mesma coisa. A Bíblia diz que quando ele peca, no Salmo 51, quando ele ora a Deus, ele fala, Senhor, se o Senhor quiser retirar de mim o meu trono, a minha coroa, pode levar. Tudo isso eu rejeitei, se a tua presença não estivesse no meio do povo. E agora, eu volto a rejeitar. Tira tudo, mas não tire de mim a tua santa presença e o teu Espírito. A tua presença precisa continuar comigo. Deus olha e diz, lá no livro de Atos, eu vou restaurar, mas eu não vou restaurar um templo de Zorobabel, tampouco de Salomão, tampouco o tabernáculo de Moisés. Eu quero a tenda de Davi, que sabia que a minha presença era mais preciosa e valiosa do que qualquer trono, do que qualquer governo, do que qualquer autoridade para mandar e desmandar. Ele sabia o valor da minha presença. E João diz e afirma que o tabernáculo, a presença de Deus, estará no meio do seu povo. Não haverá mais intermediação. Sabe, irmãos, quando tu está no culto e tu sente a presença de Deus e não dá vontade de ir embora, mas você tem que parar, você tem que ir para casa, ou quando você está lavando a louça, andando na rua, ou trabalhando, sei lá, em algum momento, do nada, de repente, você sente a presença de Jesus, mas você tem que se controlar, você tem que se conter, porque você está no trabalho, ou porque você está no trânsito, ou porque tem alguém com você dentro do carro, ou porque alguma coisa que você tem que se conter, ou de repente você tem que ir para casa, ou você tem que fazer alguma coisa, e você não pode desfrutar daquilo para sempre, e você diz, meu Deus, como eu queria morar diante dessa presença. Pois é, João fala que um dia haverá culto 24 horas, nós estaremos na presença de Jesus. Você não vai precisar de um cantor para te influenciar, nem de um pregador para te sentimentalizar. Você só vai poder estar na presença de Jesus 24 horas. E lá tudo vai ser culto. Tudo que você fizer, para onde você olhar, será culto. Porque a presença de Deus estará para sempre. Para sempre. Para sempre. No nosso meio. Para sempre. E a presença de Deus será tão gloriosa, que olha o que João fala no versículo 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte. Esses dias eu estava em casa e abri uma página da internet, noticiário. E eu fiquei assustado. Um menino de 2 anos de idade morre de câncer. Como que tu resolve um negócio desse?
Aí tu vai no hospital e tu vê pessoas que estão lá quase que implorando para morrer. Estão lá, vivas, sofrendo com enfermidades, não morrem. E de repente o menino de 2 anos é tirado dos braços da mãe com um câncer. E aí a gente entra nessa loucura de consumir e trabalhar para consumir. A gente é consumido pelo desejo de consumir, a gente fica nessa roda, mas a gente não sabe. A verdade é que a gente não tem certeza do que é o amanhã. E eu confesso para vocês, eu era um camarada destemido. Olha, irmão, assim, eu nunca pensei sobre o medo. Nunca foi uma coisa que me assombrou. E também nunca fui ser muito delicado e sensível com as coisas. Por exemplo, as pessoas desmaiavam, eu ficava olhando, mas desmaia por quê? Aquilo nunca entrava na minha cabeça, que nunca nem tonteava por algum motivo. Mas descobri o medo quando meu filho nasceu. Quando eu peguei aquele menino no colo, meu irmão, eu lembro daquele dia como se fosse hoje. O sentimento de alegria era tão grande, um amor tão completo, tão pleno, tão perfeito, que eu tive medo de perder aquilo em algum momento. E tenho até hoje. Pra você ter uma ideia, teve um dia que compramos uma piscina lá, colocamos, e nós tínhamos a parede lá de casa, do muro, era salpicado, sabe? E olha a ideia do pai de primeira viagem, irmão Everton, olha lá. Coloquei a piscina junto do muro. Meu filho veio correndo, pulou, não freou, bateu com a testa e aí quando ele veio chorando, eu já vi aquele sangue. Eu disse, meu Deus do céu, vamos para o hospital. Peguei minha esposa, tinha um amigo meu ali também, a gente já foi, fomos correndo para o hospital. E ele gritando e tal, e daí a minha esposa, vai tu. Eu disse, tá. Eu fui lá e entrei lá na sala lá com a médica, né? Tinha 2 meninas assim, 2 médicas. E aí ela disse assim, pai, eu vou costurar a testa dele, segura ele. Eu disse, não, deixa comigo. Segura ele. Aí ele gritando, ele, não pai, não deixa pai. Eu digo, ai meu Deus do céu. E a médica, pai, firme pai. Eu disse, não, pode ir, vai que tá firme. Quando a agulha foi se aproximando da testa dele, irmão, a médica disse, pai, tá firme? Eu disse, não. Aí eu disse, calma. Aí eu me escorei e fiquei ali. Aí a médica, chama a mãe, que a mãe vai. Aí eu fui saindo. Aí minha esposa passou por mim e falou assim, meu Deus, tu tá cinza? Eu digo, é complicado. Negócio meio tenso assim, né? E para mim até hoje é complicado. Eu vou confessar aqui para vocês. Sempre que eu tenho viagem para lugares que eu não estou habituado aí, e é muito longe, eu não conheço muito bem a estrada, eu não durmo na noite anterior da viagem. E às vezes eu penso, será que não é melhor eu ir sozinho? Porque o meu medo vai eu e minha esposa, porque a gente não controla. E isso é terrível. Aí na semana passada agora, eu louco para ir no cinema assistir um filme que lançou, o coração estava, meu Deus, queria ir muito. E aí estou lá e de repente veio a notícia, meu irmão mandou para mim, João Henrique, um amigo nosso de infância, morreu, 33 anos. Nós fomos criados juntos na escola bíblica dominical, e eu fiquei pensando na mãe dele, que já enterrou um filho, quando era muito novo, e agora enterra mais um, e 2 horas depois, morreu também a avó dele. A mãe enterra o filho e ainda perde a sua própria mãe, em menos de 2 horas. E você pergunta, como fica um coração de uma pessoa assim? Como conciliar isso com a vida? Como conciliar um mundo onde muitas pessoas têm muita coisa para comer e milhões de pessoas enterram seus filhos porque não tem um pedaço de pão para dar? Como conciliar isso? Como conciliar um mundo onde pessoas lançam bomba num outro país por pura ganância, ou porque um dia acordou, olhou e disse, eu não concordo com o que está acontecendo lá, eu vou invadir. E pessoas saem da sua casa, veem seus filhos sendo mandados para a guerra. Como conciliar isso? Mas João garante que um dia Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas.
E nós não precisaremos ficar com medo quando nosso filho sobe em cima de uma moto ou faz uma viagem, porque ele vai varrer da história todo o mal, ele vai restaurar toda a criação, o mal será varrido e Cristo reinará sobre todas as coisas. Você espera, você tem essa esperança, você pode crer nessa palavra? Para encerrar, versículo 5: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Versículo 6: disse-me ainda: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o fim. Quem tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida. Eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa, primeira letra do alfabeto grego. Ômega, última letra do alfabeto grego. E o que Jesus estava dizendo é: tudo que se escreve na história se escreve dentro de mim. Eu sou o roteiro da história, eu sou o modelo e eu sou o propósito. Por isso que João, no seu evangelho, no capítulo 1, diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. É por isso que tudo foi feito por Ele, por intermédio dEle, e para Ele são coisas, aleluia. Ele vai varrer o mal da história e todos reconhecerão a sua bondade e fidelidade. O mal se manifesta apenas para mostrar o quanto nosso Deus é grande, justo, santo e perfeito. E um dia Ele vai redimir toda a criação, e não só a criação, Ele vai redimir toda a história. Meu irmão, eu termino essa palavra nessa noite te dizendo: Jesus é o Alfa da tua vida, e Ele é o Ômega da tua vida. Na tua vida não tem fio solto, não tem ponta solta. Eu sei, tem coisas que você não entende, tem coisas que você não compreende, provações, choro, lágrima, prantos, que você não compreende, mas recebe essa palavra. Um dia Ele vai fazer um apocalipse nos teus olhos e vai trazer uma certeza no teu coração: você nunca esteve só, Ele sempre esteve lá, e tudo que se escreveu nele, com Ele e para a glória dEle. Se coloque de pé glorificando e exaltando a esse Deus. Na tua vida não tem ponta solta. É por isso que lá no evangelho de João, Jesus está passando e ele vê um cego de nascença, e os discípulos olham para Jesus e falam: Senhor, o que é isso aqui? Quem pecou? Porque isso aqui só pode ser castigo para que esse homem nascesse assim. E Jesus fala: ele não entende, vocês também não, e muita gente que passou por ele não entendeu, mas é assim para a glória de Deus, para que a glória de Deus se manifeste nele. E Jesus abre os olhos daquele homem e ele enxerga a glória de Deus. Há muitas coisas na sua vida, meu irmão, que vieram para que a glória do Senhor venha resplandecer e os seus olhos venham se abrir. Um dia Ele vai enxugar as suas lágrimas, Ele vai desatar os nós da tua história, porque a tua história está na mão poderosa de Deus, na mão poderosa de Deus. Você pode fechar os seus olhos aí onde você está, com a sua mão no coração, ou com as suas mãos levantadas, ou com os seus olhos fechados, orar ao Senhor em espírito de oração, de louvor, de esperança. Aquele que é o Alfa, aquele que é o Ômega, aquele que é o princípio e aquele que é o fim de todas as coisas. A tua história não está na mão dos homens, a tua história não está na mão dos governos, a tua história não está nas mãos das autoridades, a tua história está na mão poderosa daquele que vive e que reina para todo sempre. Não perca as tuas esperanças, coloque o teu coração no trono da glória. Espírito Santo, nós oramos nessa noite com a tua igreja e com o teu povo, Jesus. Há quantos corações que chegaram aqui aflitos, tristes, Senhor, perturbados, conflitosos. Sim, Senhor, almas que chegaram aqui quebradas pelo sofrimento da vida e pelas provações, mas eu sei
Tudo está em tuas mãos, Senhor. Tudo está em tuas mãos, Senhor. Do nosso levantar ao nosso deitar está em tuas mãos, Senhor. Nossa casa e família está em tuas mãos, Senhor. Nosso trabalho, nossa empresa, Senhor. Os nossos negócios em tuas mãos, Senhor. Nossa saúde, nossos sonhos e projetos em tuas mãos, Senhor. Eu quero te pedir nessa noite, ó Pai, aonde houver um coração clamando por socorro, de esperança, de fé, de amor, de consolo, pela tua infinita misericórdia, toca esse coração com a tua paz que excede todo entendimento agora, Jesus. Derramam ele sobre o teu bálsamo agora, sobre o teu povo, sobre a tua igreja, enquanto o conjunto está louvando a Jesus. Enche essa casa de adoração ao nome dele, exaltando a ele, porque ele te consola, te restaura, te anima. Receba essa graça em nome de Jesus, em nome de Jesus.